Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 10 de fevereiro, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Início das aulas na rede pública movimenta 59 mil alunos em Blumenau. 5 casos de violência doméstica ou descumprimento de medida protetiva são registrados neste final de semana aqui na cidade de Blumenau. Laboratório da FURB monitora a qualidade do biodiesel no sul do país. BR-470 terá trânsito interrompido nesta terça-feira em Indaial. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O calor ganha intensidade nesta semana e com ele crescem as condições para temporais devido à elevação da temperatura. Confira agora a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para amanhã, terça-feira, vamos continuar sem grandes mudanças nas condições do tempo por aqui. Temos uma massa de ar seco e quente atuando sobre Santa Catarina e vai garantir mais um dia de tempo firme aqui sobre a região de Blumenau. Ao longo da terça-feira, vamos ter o sol predominando com poucas nuvens e sensação de calor e também de abafamento. A temperatura mínima varia entre 22 e 24 graus e a máxima durante a tarde entre 34 e 36 graus. Mas para a próxima quarta-feira, aquela condição típica de verão, de pancadas de chuva nos finais de tarde, já volta aqui para a região do Médio Vale. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. A unificação do atendimento de números de emergência em 3 centrais determinadas pelo Código de Área segue gerando polêmica aqui em Santa Catarina. O Estado planeja unificar atendimentos do SAMU, Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária em 3 cidades conforme o Código de Área: 48 em Florianópolis, 49 em Lages e 47 em Blumenau. Na semana passada, o governador Jorginho Melo foi cobrado em Joinville sobre a centralização em Blumenau e garantiu que o atendimento de Joinville vai ser mantido. Outras cidades também questionam a intenção, que pode não ser aplicada como o plano inicial está prevendo. 5 casos de violência doméstica ou descumprimento de medida protetiva foram registrados neste final de semana em Blumenau. Somente neste domingo, 3 casos foram registrados, conforme destaca o repórter Belmira Vancini. Um deles foi um caso de descumprimento de medida protetiva que aconteceu aqui no bairro Velho. Um homem de 43 anos de idade se aproximou da sua companheira que tinha essa medida protetiva contra ele. Uma mulher de 28 anos de idade, ele foi encaminhado para as providências legais. No outro caso, um homem de 32 anos foi preso. Esse fato aconteceu lá no Texto Salto. Ele entrou na casa da sua companheira, quebrou vários utensílios de dentro da casa, jogou muita coisa também para fora da residência, tentou agredir essa mulher e só parou quando um membro da família de 20 anos de idade, uma pessoa, chegou ao local, só que ele também colocou ela para fora. Ela acionou a polícia militar que esteve lá e prendeu esse homem de 32 anos. Outro fato que ainda aconteceu ontem, um homem de 53 anos foi preso na Itoupava Norte. Uma mulher de 38 anos de idade informou que ele chegou em casa embriagado, agressivo e a agrediu. Os outros 2 fatos aconteceram no sábado. No Salto Weisman, um homem de 42 anos de idade foi preso após agredir diversos familiares, e o outro fato aconteceu no Garcia, onde um jovem de apenas 18 anos de idade também foi preso por agressão contra a sua esposa, sua companheira, uma adolescente, uma jovem de apenas 17 anos de idade. Portanto,
5 casos de violência doméstica somente nesse final de semana aqui na cidade de Blumenau. O laboratório de análise de combustível da FURB é o único do sul do Brasil credenciado pelo Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel da Agência Nacional do Petróleo. O programa busca assegurar a qualidade do biodiesel e do óleo diesel a matérias-primas utilizadas para a composição do diesel B, vendido nos postos e amplamente utilizado por caminhões, ônibus e outros veículos utilitários. A adição de biodiesel ao óleo diesel é uma prática que começou a ser adotada no Brasil em 2004, com o objetivo de torná-lo menos poluente. Ao longo dos anos, a proporção de biodiesel que deve ser adicionada ao óleo diesel aumentou progressivamente. Em 2024, esse percentual aumentou de 12% para 14%. Para garantir que nenhuma alteração seja realizada no caminho entre a indústria e os postos, o programa monitora 100% das unidades produtoras e distribuidoras. No sul do Brasil, cabe ao laboratório da FURB coletar e analisar amostras de 15 plantas de produção e 41 bases de distribuição 2 vezes ao ano. Dilamara Scharf, que é doutora em Química e gerente técnica do laboratório, explica que os procedimentos seguem uma série de requisitos para garantir a imparcialidade das análises. As coletas, elas são sigilosas. O agente que está sendo monitorado, a usina de biodiesel e a base de distribuição, eles nunca vão saber quando o nosso coletor vai chegar lá para pegar uma amostra desse produto, certo? Então a gente tem esse sigilo, a gente programa junto com a Agência Nacional do Petróleo a data que vai ser coletada e são coletadas 2 vezes ao ano em cada agente monitorado, nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Aí essas amostras, elas são lacradas e elas chegam até o laboratório e aqui então a gente dá sequência aos ensaios, que não é um ensaio só, são vários ensaios que a gente realiza em cada amostra, para ir atestar a qualidade desse produto. A BR-470 será interditada para detonação de rocha nesta terça-feira no quilômetro 64 em Indaial. O bloqueio está previsto para o meio-dia, com previsão de duração aproximada entre 1 hora e 1h30. O fechamento da rodovia é para detonação de rochas, para a sequência do trabalho de duplicação do lote 4. Em fiscalização realizada nesse final de semana, a Guarda de Trânsito de Blumenau apreendeu 15 veículos por problemas com licenciamento. 2 condutores estavam com a habilitação vencida, 1 com a habilitação suspensa e outros 2 sequer tinham habilitação para dirigir. Não foram flagrados condutores dirigindo sob efeito de álcool. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transporte, essas ações serão frequentes nos finais de semana, buscando garantir a segurança no trânsito. Hoje vamos falar sobre o retorno às aulas. Aqui a gente vem pedir mais uma vez a atenção e colaboração, de todos os usuários das vias, mas principalmente nesse momento de retorno às aulas, aos pais, aos responsáveis, que vão levar aí os seus filhos e buscá-los nas escolas. O reforço que a gente pede aqui é que verifique as condições de segurança do seu veículo, verifique se o veículo oferece condições de circulação, observem a cada idade da criança a ser transportada, os equipamentos de retenção de uso obrigatório, crianças de até 1 ano de idade, bebê conforto, de 1 até 4 anos de idade, a cadeirinha e o assento de elevação até as crianças aí de 7 anos e meio. Isso é regra geral, tem algumas exceções, mas aí eu recomendo que procure os órgãos de trânsito, para que se tenha aí, que tirem dúvidas, para que possamos ter um retorno às aulas de forma segura, tranquila, que os sinistros, que na sua maioria das vezes são evitáveis, que possam efetivamente sair aí das nossas estatísticas.
O trânsito seguro, obviamente, depende da contribuição de cada um. Os órgãos de trânsito têm a sua contribuição, a sua participação, ou melhor, tem a sua missão de proporcionar segurança no trânsito, mas cada um, cada cidadão, cada condutor, cada motorista, cada passageiro, também cada pedestre, tem a sua obrigação e deve dar a sua contribuição também. Afinal de contas, o trânsito é feito por todos nós. Essa é a dica da semana. A todos, uma excelente semana e até o próximo episódio. Emerson Andrade, advogado especialista em trânsito, participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para um trânsito mais seguro. Começou hoje e segue até quarta-feira o terceiro período de matrículas de estudantes da Rede Estadual de Ensino. O processo é feito através do site da Secretaria de Estado da Educação. A reserva de vagas é por ordem de acesso e finalização de inscrição no sistema. Os responsáveis que necessitarem de apoio para acessar ou preencher o cadastro podem procurar apoio nas secretarias das unidades de educação. E hoje começaram as aulas na rede pública de ensino. Aqui em Blumenau, são cerca de 59 mil alunos que iniciaram o ano letivo nas redes municipal e estadual. Na rede privada, algumas escolas iniciaram as aulas na semana passada. A rede estadual de ensino possui 31 escolas em Blumenau com aproximadamente 21 mil alunos matriculados. Já as escolas municipais possuem cerca de 38 mil estudantes. São 22.300 no ensino fundamental, distribuído em 46 escolas e 16.600 em CEIs, que são centros de educação infantis. Entre as principais preocupações dos pais e responsáveis estão a merenda escolar, os materiais e o uniforme. Segundo informações da Secretaria de Educação, a distribuição dos materiais escolares já começou e deve ser concluída até quarta-feira. Sobre a merenda escolar, as escolas foram abastecidas ao longo do final de semana e as cozinhas estão em funcionamento normal. Quer dizer, nenhuma criança deverá ficar sem alimentação neste início de ano letivo. Vale lembrar que, atendendo a uma lei nacional, o uso de celulares está proibido em todas as instituições de ensino, inclusive no intervalo das aulas. E devido ao início das aulas, houve reforço de horários no transporte coletivo de Blumenau. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transporte, 79 novas viagens foram incluídas a partir de hoje. Além disso, 24 viagens que já estão em operação terão os itinerários alterados para atender os estudantes. A estimativa é que 15 mil alunos utilizem o transporte coletivo. As alterações podem ser conferidas no site e no aplicativo da empresa que explora o serviço. Olá, Jorge Tais, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte nesta segunda-feira, claro, com o giro do placar pelo futebol no final de semana. Começando com o Campeonato Carioca de Futebol, onde nós tivemos o clássico, o Fla-Flu, que aconteceu no sábado no Maracanã. As duas equipes não conseguiram balançar as redes e terminaram o clássico empatado em 0-0. Os outros grandes, o Botafogo perdeu para o Madureira em casa pelo placar de 2-0, resultado que tirou o Botafogo do G4 e empurrou para a decisão da Taça Rio. O Vasco joga daqui a pouquinho no Lourivaldão contra o Sampaio Correia pela sequência do Campeonato Carioca. O Vasco nesse momento é o terceiro colocado, está com 13 pontos conquistados. Se vencer, pode pular para a vice-liderança do Campeonato Carioca de Futebol. Falando do Campeonato Paulista de Futebol, com o Neymar em campo, a equipe do Santos não saiu do 0-0 no final de semana com a equipe do Novo Horizontino. Resultado esse que tirou da zona de classificação a equipe do Santos. O Santos, se terminasse o Campeonato Paulista hoje, não estaria classificado à próxima fase da competição. Dos grandes, o Corinthians venceu o São Bernardo por 2-0 e garantiu com 4 rodadas de antecedência a sua classificação à próxima fase. O outro que não estaria classificado se terminasse o campeonato hoje seria o Palmeiras, que empatou numa nega rincha com a equipe do Água Santa em 1-1. Já o São Paulo também perdeu na rodada, perdeu para a equipe do Bragantino pelo placar de 1-0.
no Campeonato Catarinense de Futebol. Nós tivemos também bola rolando nesse final de semana, com jogos que vão encaminhando o norte para o Campeonato Catarinense. As equipes que vão ser rebaixadas, 2, e também aí já os classificados à próxima fase da competição. Tratando-se em Campeonato Catarinense de Futebol, lá na zona do rebaixamento, né, a equipe do Caravaggio e do Hercílio Luz estão muito próximos de serem rebaixados no Campeonato Catarinense da Série A. Isso porque faltam 3 rodadas para terminar a competição. O Caravaggio tem 6 pontos, joga 2 partidas fora, Criciúma e Figueirense, e recebe o Barra na última rodada. Já o Hercílio tem apenas 2 pontos conquistados e tem uma tabela também muito difícil, mas com 2 pontos, né, faltando aí 9 para ser disputado, faria apenas 11 com 11 pontos. A matemática é muito difícil que permaneça. A rodada final de semana teve Barra 1, Figueirense 0, Brusque e Criciúma 1-1, Concórdia 1, Hercílio Luz 0, Chapecoense 1, Santa Catarina 1, Avaí 3, Marcílio Dias 0 e Caravaggio 0, Joinville 1. A classificação do Campeonato Catarinense de Futebol tem nesse momento o Avaí na liderança com 15 pontos. Quem estaria sendo rebaixado é o Caravaggio e o Hercílio Luz. Tá certo, Jorge? Amanhã a gente fala mais do Campeonato Catarinense e vamos falar da dupla, né? Beck e Metropolitana, sua preparação para a disputa do Campeonato Catarinense da Série B. Começa muito antes da apresentação dos elencos. Começa pelas reformas no Complexo Esportivo do SESI. Um abraço, Jorge. Amanhã a gente volta aqui no Jornal de Blumenau. A seguir, vamos saber das ações da nova gestão da saúde pública em Blumenau para tentar evitar uma nova epidemia de dengue na cidade. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Aplicativo Minha Cooper tem tudo pro cooperado. Baixe agora. Ofertas válidas para 11 de fevereiro na Cooper Super. Batata inglesa escovada ou cebola branca, preço cooperado R$ 1,98 kg. Goiaba vermelha ou limão Tahiti, preço cooperado R$ 3,98 kg. Carne bovina de segunda moída, R$ 33,95 kg. Massa de sêmula Mutlu 500 gramas, preço cooperado R$ 3,99 cada. Cooper Super. Compre também pelo minhacooper.com.br. 6 chefes renomados. Pô, eu vou fazer uma bolinho de risoto. Que é da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 600, e no bairro Garcia, na Rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades.
Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Uma das principais ações da Secretaria de Saúde de Blumenau nesse ano que está começando está em torno da tentativa de evitar que a cidade passe novamente por uma nova epidemia de dengue. Desde o ano passado, ações são feitas para tentar evitar o crescimento de casos e crescimento de focos. E para falar de como estão esses serviços e as novidades deste ano, eu converso com o secretário de Saúde, o Douglas de Souza, que está aqui com a gente. Douglas, muito obrigado pela participação. Jorge, eu que agradeço a oportunidade, né, de trazer essas explanações, de trazer as explicações e a transparência, né, do que está sendo feito e executado para todas as pessoas que estão nos assistindo no Jornal de Blumenau. Secretário, nós temos 13 casos confirmados do final de dezembro até agora e 721 focos. Os focos aumentam, até de uma certa forma considerável, que gera preocupação. Mas os casos parece que estão bem controlados até esse momento. Ao que se deve isso? Que é bem diferente do que a gente tinha registrado em 2024. Certo, Jorge, perfeito, excelente pergunta, né? Isso demonstra todas as ações que estão sendo executadas e realizadas e feitas, né, pela Secretaria, né? Então, desde a visita, né, a presença constante nos bairros dos nossos agentes, né? Então, fazendo as orientações, fazendo a verificação das residências, a conscientização e sensibilização da nossa população para que a gente não deixe proliferar o mosquito, né? A aplicação de BTIs nos bairros, então, está sendo feita também, né, nas regiões. O Fumacê também está sendo realizado, toda a parte de orientação, o auxílio de vocês da imprensa está sendo de suma importância para que a gente consiga, sim, atingir de maneira mais célere, mais rápida toda a nossa população, para que a gente consiga sensibilizar. Até porque a parte, enquanto saúde pública, a gente está fazendo o nosso serviço, o nosso papel, o nosso trabalho, mas a gente precisa também do auxílio e da ajuda de toda a população, que é olhar na sua própria casa, né, ou no entorno da sua residência, que é a piscina, calha, pote, muitas vezes até dentro de uma tampa, uma tampinha, ali pode proliferar então o mosquito, então a gente não pode deixar com que isso aconteça. Então fica aqui o pedido, enquanto secretário de promoção da saúde, para que a gente faça o nosso dever também, para que a gente olhe também as nossas residências e em conjunto com toda a Secretaria de Promoção da Saúde, as ações que a gente está realizando, Jorge. As aulas começaram, né? O ano letivo, os alunos estão em sala de aula. Alguma ação especial nas escolas também nesse momento para chamar a atenção com respeito a essa doença? Claro, a Vigilância Epidemiológica hoje já tem um trabalho em parceria com a Secretaria de Educação, né, para fazer toda a parte com encartes, de maneira lúdica, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para que eles levem para casa, né, essa sensibilização, essa conscientização. Então já estamos intensificando isso agora a partir desse começo do retorno das aulas, porque agora é o momento. Agora é o momento que a gente tem que segurar para que não deixe dar esse boom, né, esse aumento de casos, né. Os focos, eles estão aumentando, os números de casos a gente está conseguindo controlar, mas é inevitável que tenha esse aumento, né, mas as medidas, quanto mais a gente se precaver, tiver a prevenção, a gente vai conseguir inibir. E obviamente são várias ações que estão sendo feitas, né, Jorge? Desde a vacinação, desde os exames que estão sendo feitos, né? Então a gente recebeu 20 equipamentos do governo do estado, Jorge, que é para a realização do teste do hematócrito, né? Para verificar se a desidratação, a parte anêmica, ou seja, para facilitar a conduta médica na questão do diagnóstico nos casos de dengue. Ou seja, quanto mais cedo ele tiver essa informação em mãos, em posse dele, mais cedo ele vai iniciar o tratamento. Ou seja, com isso, a gente evita essa taxa de mortalidade, que é o que a gente não quer. A gente não quer perder nenhuma vida para dengue, tá? É um objetivo, né, nosso bastante arrojado, mas a gente está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente, para que a gente não tenha nenhuma perda de vida para dengue. E esse equipamento é muito importante porque ele dá o tamanho da gravidade da doença, né? E destina o tipo de tratamento melhor para cada tipo de paciente. E isto mesmo, ele vai auxiliar na conduta médica.
para ter a informação o mais rápido possível, Jorge, mais célere possível, para que tenha o melhor desfecho clínico para os pacientes. Ou seja, quanto mais cedo o médico estiver municiado dessas informações, mais assertivo ele vai ser no tratamento para o paciente. Ou seja, com certeza absoluta, sem medo nenhum de errar, né, a gente vai estar cuidando muito melhor dos nossos pacientes, da nossa população aqui de Blumenau. São 20 aparelhos, Jorge, a gente não consegue atingir todas as unidades, mas estrategicamente a saúde ela é dividida em 7 regiões, ou seja, temos 35 bairros, né? Desses 35 bairros a gente divide Blumenau em 7 regiões, para a gente descentralizar os serviços de saúde, e nessas regiões, nessas 7, 20 unidades receberam esses equipamentos, ou seja, vão ser as referências para absorver esses pacientes para que seja feito o teste, né? E daí sim, o médico tendo em mãos o resultado, poder ser o mais assertivo possível para um melhor desfecho clínico de toda a nossa população e todos os nossos pacientes, se assim eventualmente for necessário. A Secretaria de Estado da Saúde decidiu, até por conta própria, né, aumentar a idade dos adolescentes que têm direito à vacinação contra a dengue. Passou de 14 para 16 anos. Como é que o senhor vê essa iniciativa? Blumenau já começou a aplicar nessa faixa etária. E como é que está a procura pela vacina aqui na cidade? Certo. Essa informação ela foi bem recente. Ela foi deliberada na CIB na semana passada, né? Que é uma reunião enquanto Estado e secretários municipais das macro-regiões, né? Entendo, eu enquanto secretário de saúde, extremamente louvável e assertiva a iniciativa do governo do Estado em fazer essa ampliação, né? Porque existe sim uma busca. Então a gente, enquanto secretaria, solicitamos mais doses, já recebemos na sexta-feira 1.500 doses e a gente já descentralizou para as nossas unidades. A maioria das pessoas nos questionam, Jorge, se precisa agendar horário ou algo assim parecido. Não tem necessidade. É só se dirigir até as unidades de saúde para que seja feita a vacinação e não esquecer do mais importante, para que seja feito o desfecho do esquema vacinal é a primeira e após 90 dias a segunda dose. Obrigatoriamente, para ela ter eficácia, tem que ter as 2 doses, né? Então isso é extremamente importante a gente sensibilizar e conscientizar a nossa população para que faça a primeira dose e faça a segunda dose do esquema vacinal. E é extremamente louvável essa iniciativa de ampliar de 10 até 14, ampliar para 10, 16 anos. Ou seja, 15 e 16 anos agora também pode estar procurando as nossas unidades de saúde para estar realizando e fazendo a vacina. É claro que é uma ampliação, uma determinação enquanto governo do Estado, porque o governo federal ainda continua com a prerrogativa de 10 a 14 anos, mas o governo do Estado ampliou essa oferta até 16 anos. Qual é a projeção da dengue para Blumenau nesse ano? A projeção, os relatórios que o governo do estado nos encaminhou no final do ano passado já, né? Então, a gente já teve acesso, enquanto gerente regional, a gente tem muita abertura e contato com o governo do estado. Então, mesmo eu não estando à frente da Secretaria de Saúde, eu já estava acompanhando os relatórios, né? Então, os relatórios, eles nos trazem um número bastante grande, né? Então, cerca de 300 mil pessoas, a projeção era que tivesse algum tipo de contato. Ou seja, por isso que já na transição e no início do ano, Jorge, a gente colocou o pé no acelerador mesmo para que a gente tente minimizar ao máximo esse impacto. E a gente está conseguindo. Ou seja, todas as ações, né, tanto das pastas dentro da Secretaria da Saúde, mobilização de todas as outras secretarias está sendo de suma importância, fazendo recolhimento de entulho, Jorge. Então, na segunda semana de janeiro, num bairro só em Blumenau, eu vou citar, no bairro Tribés, a gente teve o recolhimento de 48 toneladas de entulhos, Jorge. Então, assim, agradecer a CEURB, o SAMAI, que está em parceria junto com a SEMOS, com a Secretaria de Promoção da Saúde, fazendo esse trabalho. Porque sozinho a gente não conseguiria atingir, impactar tanto a sociedade, tantos bairros ao mesmo tempo. Mas, em conjunto, de maneira organizada, a gente já está fazendo esse trabalho. Por isso que já foi instituído, na semana retrasada, a sala de situação, né? Para que a gente tenha esse trabalho em conjunto com todas as outras secretarias. Ou seja, a gente tem o mesmo discurso, a mesma metodologia de trabalho, para que a gente não precise aplicar o nosso plano de contingência esse ano. Então a gente está acelerando, fazendo o trabalho que tem que ser feito, né, e atendendo toda a nossa população e toda a nossa sociedade. Secretário, além da dengue, qual é a outra prioridade dessa nova gestão na área da saúde em Blumenau?
São várias as prioridades, né? Então agora, nesse início, a gente está absorvendo muitas informações, né, Jorge? Então hoje a gente precisa ter um olhar, né? Claro que muita responsabilidade orçamentária, fiscal, né? Mas a gente sabe que o principal é descentralizar os serviços de saúde, né? Então é o que o prefeito Egídio tanto preconizava, né? Então levar até as pessoas os serviços de saúde e fazer essas melhorias. Com isso a gente está fazendo todos os estudos de ampliação, obras, reformas, crescimento, densidade populacional. Então a gente já sabe que nos próximos anos o crescimento populacional de Blumenau ele se dará para a região norte. Então a gente já tem todos esses estudos, né, para a gente fazer o trabalho da maneira mais assertiva e mais objetiva possível para que a gente vá ao encontro da nossa população, aos anseios da nossa população. Para o senhor, o que significa estar à frente da pasta aqui na cidade? É um desafio extremamente grande, né? Então, enquanto gerente regional no estado era uma realidade de supervisionar e de monitorar, né, as execuções dos trabalhos, e agora a gente estar aqui para executar. A gente está à frente da pasta para executar os trabalhos, né? Então a gente deixa de supervisionar e monitorar para descer por uma pasta do qual a gente que determina, a gente que vai executar os serviços para a nossa população. É extremamente importante, é uma responsabilidade bastante grande, Jorge, mas do qual a gente aceitou o desafio do nosso prefeito, o delegado Egídio, né? E seguimos firme na missão para que dia após dia a gente melhore os serviços de saúde para toda a nossa população. Secretário, muito obrigado pela participação. Sucesso à frente da pasta. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar a gente estará à disposição, Jorge. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, a automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.